Olá, Helenir Menegaso. Nós vamos conversar hoje sobre a manipulação das crianças e a falta de motivação e preguiça. Nós vamos dar algumas dicas para solucionar isso. E qual seria, então, quando nós pensamos na palavra manipulação? Será que as crianças conseguem nos manipular? A manipulação é complicada, é um comportamento exaustivo de lidar, se é que nós podemos chamar manipulação, porque as crianças elas tendem a encenar, a mentir, a chorar para conseguir o que elas desejam. Mas será que isso é uma manipulação? Se você ceder ao comportamento dos filhos, ele vai se sentir justificado? Por exemplo, se seu filho faz uma birra em público por causa de uma barra de chocolate e você compra uma para ela acaba manipulando você? Em palavras simples, quando seu filho te manipula, ele tem poder sobre você. Como adulto, você sempre pode quebrar o padrão e parar de se apaixonar pelo comportamento manipulador do seu filho. Mas calma, espera que o seu filho... Não fique esperando que o seu filho brigue toda vez que você disser não. Dessa forma, você pode descobrir como lidar com o comportamento deles e não cair na manipulação. Deixe claro que quando você diz não, significa não. Você pode dar uma breve explicação da sua posição, mas não precisa tentar se justificar muito. Não, é não porque... Coloque uma ou duas palavras, porque a criança, dependendo da idade, ela não tem ainda o raciocínio para entender de causa e consequência. Então você explica, justifica o não com uma ou duas palavras. Então, o mais importante para a gente conseguir solucionar essa manipulação, entre aspas, é evitar discussão. Então, não feche os olhos completamente para aquilo que está acontecendo, mas tenta evitar a discussão. Então, ouvir o lado da criança, em poucas palavras, desde que a criança seja, com você também, respeitosa e não rude ou abusiva. O importante é percebermos que, se a criança sabe aquele seu lado mais sensível, ela consegue atingir este seu lado, lembram, através do neurônio espelho. Não é que ela esteja te manipulando, ela só está percebendo um lado mais fragilizado seu, ou um lado que ela consiga fazer te atingir. Então, se você tem essa consciência que o neurônio espelho dela está em conexão com o seu neurônio espelho, você já sabe onde ela pode chegar ou não. E ela também vai perceber isso. A falta de motivação ou preguiça é outro probleminha de comportamento na criança. Seu filho não parece interessado em fazer absolutamente nada. Não faz o trabalho escolar, não faz arte, não pratica música, não faz nenhum esporte, ele se recusa a participar de qualquer coisa. Então, o mais importante é a gente motivar essa criança. E motivar a criança não é fácil. E especialmente se elas têm uma tendência preguiçosa. Se elas têm uma tendência de encontrar uma desculpa para não fazer nada. Então, quando o seu filho está desmotivado, qual é a solução? Em que você pode ajudar? Como que você pode ajudar? Em primeiro lugar, não fica ansioso com o comportamento do seu filho. Porque quando você fica ansioso para que ele realize alguma tarefa, você até pode parecer para ele agressivo. E isso pode incentivar ele a resistir mais ainda àquilo que você quer que ele faça. Por exemplo, você quer que o seu filho vá fazer judô. Filho, mas é bom você fazer judô.
O judô, ó, agressivo. O judô vai fazer com que você aprenda a se defender. E aí, o que que acontece? Ele já tem uma tendência mais preguiçosa, ele já tem uma tendência com uma... Ele não tem uma motivação intrínseca que vem dele. Então, se você mostra uma parte agressiva, ele vai resistir àquilo que você está falando. Agora, você pode contar para ele histórias sobre a sua infância e compartilhar as experiências que você tem, porque dessa forma você vai inspirar, você vai incentivar, você vai tentar gerar nele algo novo, algo que ele não tinha parado para pensar. Como, por exemplo, o pai explicando para a criança que quando ele era pequeno, ele foi fazer judô porque ele gostava muito de fazer exercício, ele foi fazer judô porque ele se sentia mais forte. Menino gosta muito de se sentir forte. Ele se sentia mais forte em realizar os exercícios do judô, ele aprendia novas formas de se defender. Isso é um incentivo, isso é compartilhar a experiência, isso é incentivar a criança a tentar algo novo. Não force seu filho a ter um hobby. Então, dê algumas opções, deixe ele escolher. As crianças, elas são mais interessadas em algo que elas mesmas escolhem. E o mais interessante, pergunte para a criança o que ela gosta de fazer. Porque o que ela gosta de fazer vai sair com tão mais naturalidade, vai sair tão mais motivacional, vai tirar ele daquela preguiça, daquele marasmo. Então, incentiva, pergunte, questione, e ele vai passar para você aquilo que ele gosta de fazer. E isso é um incentivo para a falta de motivação e preguiça. Dê um passo para trás e verifique se você está forçando seu filho a fazer algo. Pergunte para o seu filho realmente o que motiva ele. O que você gosta? Você se sente como? Se você imagina. A palavra imaginar, quando nós contamos uma história para a criança, ou quando nós estamos conversando com ela e pedimos para que ela imagine, ela trabalha uma área do seu cérebro que trabalha a criatividade. É o córtex pré-frontal. Essa área, ela está extremamente estimulada pela criatividade. Então, se você coloca para o seu filho assim, imagina você fazendo judô, você indo com seus amigos a campeonatos, como seria se você subisse no pódio e recebesse uma medalha? Isso é o incentivar, isso é você motivar e fazer com que a criança se sinta pertencida a ela mesma, porque ela vai adquirindo o que ela gosta de fazer, ela vai se sentindo motivada sem ter a necessidade de ter uma pessoa por trás dela para que incentive ela a fazer. Ela vai se sentir automotivada. Então, veja como o seu filho como uma pessoa separada de você, para que ela se identifique sozinha e ela ache os seus caminhos, ela ache o que motiva ela a se sentir pertencida, com autoestima, e isso é muito importante.